que é o despertar da consciência? O despertar da consciência ele acontece quando a gente começa a se questionar sobre a verdadeira natureza da realidade. É um processo pelo qual todos nós vamos passar para que a gente possa libertar a nossa mente das nossas crenças. Mas cada um a seu tempo. Nem todo mundo vai passar por este processo no mesmo momento. E aí, no vídeo de hoje, eu queria compartilhar com vocês, na prática, qual é o impacto desse despertar na vida da gente. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu vou começar falando então sobre como começa esse nosso despertar. Quando a gente está completamente mergulhado no sonho, a gente cria esse personagem. Então, no meu caso, o personagem sou eu, a Renata, de 43 anos, cabelo castanho, filha da Helenita e do Renato, que gosta de morangos, que vive na Holanda, que não gosta de frio, que tem todas essas preferências, né? Que é mãe do Pietro e do João, que tem essa família constituída, nasceu num determinado país. Todas essas características compõem o personagem que eu criei, este avatar, vamos dizer assim. E aí, conforme a gente vai vivendo, como a gente cria esse avatar cheio de imperfeições, né? De coisas que gosta, que não gosta, de habilidades que tem e que não tem, chega um momento, a gente começa a enfrentar dificuldades na nossa vida em função das características desse personagem que a gente criou. Porque esse personagem, via de regra, ele vai ter uma crença em escassez, que são crenças sociais, ele vai ter uma crença de que não merece, ele vai ter uma crença de que não consegue. E aí, quando a gente começa a projetar essas crenças no mundo, isso nos causa dor. Essa dor, ela tem um propósito, né? O propósito dela é justamente a gente despertar, a gente começar a se questionar sobre qual é a verdadeira natureza da realidade. A gente veio aqui para sofrer. Por que existe tanta guerra? Por que existe tanta dor, tanta violência, destruição ambiental? Porque tudo isso faz parte dessa projeção, desse eu que a gente criou, né? Existe o inconsciente coletivo e existe esse personagem que a gente cria. Mas de qualquer forma, tudo que a gente vive, tudo que a gente vê no mundo faz parte desta projeção. E por mais resiliente que a gente seja, vai chegar um momento que a gente não vai aguentar mais essa dor, porque dá um sentimento de impotência diante da vida. Você já tentou de tudo para melhorar, ou pode ser também que a pessoa já não tenha mais nenhum desafio na vida dela, no sentido de ter conquistado tudo aquilo que ela imaginou que fosse preencher essa necessidade de conexão interna. E aí é pior ainda, né? Porque eu fiz tudo o que eu imaginei que eu poderia fazer para ser feliz, mas eu não consegui chegar nesse lugar de paz, nesse lugar de felicidade, nesse lugar de sentimento de completude, de pertencimento, que é o que a gente quer. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a se questionar: qual é o propósito de tudo isso aqui? Né? Qual é a real natureza mesmo da realidade? Será que a verdade é mesmo aquela ideia darwinista de que a gente nasce, cresce, se reproduz, envelhece, morre e acabou? Ou será que existe algo além disso, né? Além dessa ideia? Quando a gente começa a se questionar sobre tudo isso, porque a dor que a gente sente dessa falta de conexão é muito grande, a nossa consciência começa a despertar. Então, no início deste processo, quando a gente começa a despertar, quando a gente começa a entender a verdade por trás de tudo aquilo que a gente acreditou, né, por trás de todas as nossas crenças, provavelmente a gente vai cruzar com assuntos, por exemplo, relacionado à metafísica, relacionado à lei da atração, que vai explicar pra gente que o universo é energia,
que a gente atrai aquilo que a gente emite e por aí vai. Até porque o nosso sentimento de impotência diante da vida, né, vai nos levar a esses assuntos. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente vai estar buscando num primeiro momento, como a gente está muito no início ainda desse processo, o que a gente vai buscar nesse despertar de consciência é reassumir o controle, né? Ah, se eu não consigo as coisas na minha vida da forma como eu estava tentando antes, existe uma forma diferente? Eu vou então trabalhar as minhas crenças, eu vou trabalhar com lei da atração, eu vou estudar sobre metafísica, sobre projeção astral e eu vou retomar esse meu controle. E aí, mais uma vez, é o nosso ego, ainda é a nossa persona querendo reassumir um controle que não é dela, que não pertence a ela. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa armadilha que a gente pode cair no começo deste processo e ficar muito atento. Outra coisa que pode acontecer, além do nosso ego querer retomar o controle de volta da nossa vida usando a realidade, né? Usando ferramentas que falam sobre a verdadeira natureza da realidade, o que pode acontecer também é ele levar a gente por um processo de se distrair. Porque este assunto, ele é tão profundo, né? Existe tanta coisa para ser estudado, é tão fascinante que a gente pode se deixar levar e ficar só no mental, só adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento eternamente, sem colocar esses conhecimentos na prática. Então, o ideal é que a gente entenda um pedacinho e aplique. Veja como que isso funciona para você na sua vida. Veja qual é o potencial, experimente qual é o potencial de que esse seu conhecimento tem de efetivamente promover mudanças na sua vida. Se a gente não escolhe o caminho de colocar em prática, a gente fica só se alimentando de conhecimento e dá uma impressão de que isso faz parte do processo, né? Dá a impressão de que deixar a vida da forma como ela está faz parte do nosso processo de despertar e que a gente vai ir devagar. Pode ser, mas fique atento para que isso não seja mais uma manipulação do seu ego para te manter no mesmo lugar, ao invés de fato abraçar esse despertar e seguir em frente, se abrindo para todas as coisas boas que encarar a realidade de frente pode te trazer. O processo de despertar nem sempre vai ser uma coisa agradável, né? Quando a gente fala em despertar da consciência, parece que a gente vai passar a viver no mundo cor-de-rosa, e é muito o contrário. A gente tem que começar a se abrir para olhar para a mentira, e olhar para a mentira nem sempre vai ser gostoso, mas a gente precisa se abrir para isso para que a gente consiga desconstruir. Como é que o processo de despertar de consciência se dá então na prática? Ou como é que a gente pode aproveitar o início deste processo para promover efetivamente mudanças na nossa vida? Então, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, a gente tem lá a nossa persona, o nosso avatar que a gente construiu, né? Lá cheio de qualidades e defeitos, coisas que a gente acredita que fazem parte de quem a gente é. E aí, a partir dessa persona, né? A partir dessas crenças, como é que o processo de criação se desenvolve? Para fins didáticos, vamos imaginar então essa persona como tendo 3 aspectos. O primeiro deles é a mente, o segundo são as nossas emoções e o terceiro é o corpo. O que vai acontecer é que a nossa mente gera um pensamento. Esse pensamento, por sua vez, produz na gente uma emoção. Essa emoção vai determinar as ações que a gente vai tomar no mundo com o nosso corpo. E esses 3 elementos envolvidos, né, como tudo é energia, emite aí uma vibração que vai impactar não só a nossa vida,
como também todo o ambiente que a gente está, as pessoas com quem a gente se relaciona, e assim as coisas vão se desenvolvendo. Há um entrelaçamento de energia que vai atrair ou afastar coisas da sua realidade. Então vamos na prática imaginar uma situação. Vamos supor que eu tô lá no meu dia de trabalho e aí eu chego no escritório e passa um colega meu e eu falo para ele: "Oi, Ricardo, bom dia, tudo bem?" Só que o Ricardo tá lá com a cabeça preocupada em outras coisas e nem percebeu, nem escutou o meu bom dia. E o fato do Ricardo não ter me respondido gera em mim um pensamento em função das minhas crenças que estavam ali vibrando para atrair essa situação para minha vida. E esse pensamento, ele é, vamos supor, nossa, o que será que eu fiz para o Ricardo para ele nem me responder? Será que ele tá bravo comigo? Será que foi aquela reunião de trabalho de ontem, onde eu coloquei a minha opinião que era diferente da dele? Nossa, mas se é isso, isso é uma falta de respeito. Só porque eu sou mulher e ele é homem, quem ele pensa que ele é para me tratar dessa maneira, para me ignorar desse jeito? Nossa, como o Ricardo é infantil. E aí eu já vou traçar ali um sem fim de julgamentos que vai me fazer sentir rejeitada, que vai me fazer sentir menor e um monte de outras coisas. Em função de todos esses sentimentos, né, que brotaram dos meus pensamentos, eu vou tomar uma atitude no mundo. Talvez eu chegue para o Ricardo e fale: Ricardo, o que é isso? Você não tem educação? Ninguém te ensinou que quando uma pessoa te fala bom dia, você tem que responder? E quando eu faço isso, eu vou mexer com as crenças do Ricardo, que na verdade não me respondeu só porque ele não prestou atenção, só porque ele estava lá com a cabeça em outro lugar. Só que o Ricardo, quando eu falo isso para ele, ele vai pensar: nossa, que agressividade! Como uma pessoa já chega no escritório nesse mood? Que é isso? Vê se isso é jeito de falar comigo, que falta de respeito. E este processo todo que aconteceu comigo vai acontecer agora com ele e a gente tem a nossa energia entrelaçada porque a crença dele foi atraída pela minha crença e a gente estabeleceu essa relação. E é assim que acontece com todas as situações na nossa vida. Então você imagina que uma coisa que não era nada, às vezes vira uma discussão absurda, em cima do quê? Do nada. Porque nem o Ricardo não tinha nada contra mim e nem eu não tinha nada contra o Ricardo antes dessa discussão começar, antes dele não responder ao meu bom dia. Se eu tivesse já então limpado essa crença, né, dentro de mim de não merecimento ou de qualquer coisa que seja, né, de não valor, talvez eu tivesse só perguntado de novo: Oi, Ricardo, você não me ouviu? Eu acabei de te falar bom dia. E nada disso tivesse acontecido. Então é assim que as situações se desenrolam na nossa vida quando a gente está muito mergulhado na inconsciência, quando a gente está mergulhado no sonho. Quando a gente está no mundo sendo direcionado, sendo levado, sendo dominado pelas nossas crenças, a gente vai ter uma sensação de que nós somos vítima e de que a gente precisa se defender. Quando a gente começa a entender que essa sensação, ela vem, na verdade, das nossas crenças, ela vem dessa construção de persona que a gente fez e não da nossa realidade, a gente tem condições, numa situação como essa que eu te expliquei, de dar um passo atrás e pensar: pera, pode estar acontecendo alguma outra coisa aqui nessa cena que eu não percebi. Ou qual é o sentimento que brota em mim do fato do Ricardo não ter me respondido ao meu bom dia? Eu tô me sentindo rejeitada? Da onde vem essa crença, esse sentimento de rejeição? Porque ela é minha. Então, se eu olhar para ela com franqueza, se eu assumir essa posição de, ao invés de tentar resolver a situação com o Ricardo, resolver dentro de mim, aí eu vou começar a fazer as coisas diferentes na minha vida, porque nunca foi sobre o Ricardo, sempre foi sobre mim. Então é esse olhar
para dentro de todas as situações de conflito que acontecem nas nossas relações, que acontecem na nossa vida, é que a gente começa a promover essa mudança. E o resultado disso é que a gente deixa de ser dominado pelas nossas crenças e passa a assumir o nosso poder de volta. Porque toda essa energia concentrada de cada uma das nossas crenças, né? Porque elas viram nós energéticos no nosso corpo, quando você olha para elas, processa e transmuta essa energia que estava ali concentrada, ela se desfaz e ela volta para você em forma de poder, em forma de conexão, num retorno para quem você é de verdade. Por que eu falo que é um retorno para quem a gente é de verdade? Porque essa mente aqui, que estava sendo dominada pelas nossas crenças e determinando os nossos sentimentos e, por sua vez, determinando as nossas ações, ela se liberta das crenças e ela passa a dar ouvidos ao nosso guia. Quem é o nosso guia? O nosso ser espiritual, o nosso eu superior. Então, quando a gente se liberta das nossas crenças, a gente abre espaço para receber essa guiança do nosso eu superior. Essa guiança vai trazer para a gente pensamentos mais saudáveis, que por sua vez vão gerar sentimentos mais conectados com a nossa essência, com quem a gente é de verdade, com a nossa real natureza, e a gente vai colocar isso no mundo, a gente vai estender esses sentimentos na forma de ação através do nosso corpo para o mundo. E isso vai ter um impacto, de novo, nas nossas relações e no ambiente que a gente está. Como é que a gente faz, então, para saber se a nossa mente está aí conectada ao nosso ego, dominado pelas nossas crenças limitantes, ou se a gente abriu espaço para essa guiança do nosso ser espiritual? Quando a nossa mente está conectada com o nosso ego, a gente vai culpar fora. Então, na situação que eu contei aqui para vocês, eu vou achar que a culpa é toda do Ricardo, onde já se viu ele ser tão mal educado assim. Depois que você culpa fora, percebe que em seguida a gente já começa a julgar, a gente já começa a estabelecer uma persona para aquele outro ego em função das nossas crenças. Então, a gente culpa fora, a gente julga, a gente se vitimiza, porque daí nesse processo nós somos a vítima dessa situação toda. A gente foge da nossa dor. Como eu não quero olhar para minha dor, eu faço o quê? Eu aponto para o outro. Eu distraio a minha mente olhando para o outro. Eu não tenho essas crenças de não merecimento, essas crenças de o que quer que seja. Nossa, Deus me livre, eu não quero nem olhar para isso. É muito mais confortável, muito mais fácil apontar para o erro do outro, porque daí a gente não tem que olhar para as nossas próprias questões. Essa é uma forma que o ego tem, inclusive, de se defender, porque se o ego ele é a própria construção de crenças, se a gente olha para dentro, se a gente desconstrói essas crenças, a gente vai estar ameaçando o nosso ego. Por isso que é tão difícil a gente parar para olhar quando a nossa mente está conectada, muito identificada com o nosso ego. Ele não vai destruir a si mesmo. Então a gente precisa abrir esse espaço para que a gente consiga entrar nesse processo, né? Nesse processo de se olhar, de se abrir, de se dar uma chance de estar de uma forma diferente no mundo. E como é que eu vou agir quando eu estiver lá com a minha mente conectada com a guiança do meu ser espiritual? Eu vou me autorresponsabilizar, não só pelas minhas ações, mas pelos meus sentimentos e pelos meus pensamentos. Lembra, tudo é energia, tudo que você pensa, tudo que você sente está atraindo situações semelhantes para a sua vida. Então, falando em atrair situações semelhantes para a sua vida, eu saio do papel de vítima e entro no papel de criador. Olha que empoderador que é isso. Ao invés de eu ser uma vítima do mundo, eu sou o criador da minha realidade, eu sou o criador de todas as experiências que eu tenho a oportunidade de viver nessa vida. Então,
eu me autorresponsabilizo, eu me coloco na posição de criador, eu aceito as minhas dores, eu acolho as minhas dores com gentileza, eu olho para elas pelo que elas são, só crenças que foram construídas num determinado momento da minha vida para que eu pudesse sobreviver, para que eu pudesse estar aqui agora, só que elas não me servem mais. Agora eu posso deixar que elas se vão para eu começar a construir uma história diferente na minha vida. E por último, isso vai me trazer para o estado de presença. É só no estado de presença que a gente consegue se conectar com o nosso ser espiritual, com o nosso guia, com o nosso eu superior. Quando a nossa mente está lá conectada com o nosso ego, ela vai estar fazendo julgamentos sobre o nosso passado ou fazendo planos para o futuro, mas planos que não nos trazem uma sensação boa, planos que vão dar para a gente uma sensação de incapacidade, uma sensação de que a gente não merece, vai trazer uma tristeza, e aí a gente fica que nem um cachorro correndo atrás do rabo, porque se você é uma vítima do mundo, você não tem o poder de alterar nada na sua história. Então a gente tem que ver isso daqui como se fosse mesmo uma bifurcação na estrada. De que lado você quer estar? Para onde você quer seguir? Como eu disse no começo do vídeo, o processo de despertar, o processo de expansão da consciência vai chegar para todos nós. E se ele já começou para você, abrace esse processo com todo carinho, por mais difícil que ele possa parecer muitas vezes, porque isso só vai te ajudar, isso só vai transformar a sua vida numa experiência muito mais agradável, numa experiência de amor, numa experiência de compartilhar, que é só o que a gente quer no final das contas, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada, lembra de deixar aí o seu curtir e até a próxima!